Haja luz com o dedo, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Eu sou o apóstolo Dom Caetano Bey José, da Igreja Quântica Apostólica, Mundo Feliz em nome de Jesus, que é sim uma espécie de brincadeira com o Papa Francisco e a Igreja Católica. Eles têm a Igreja ICAP, né? Igreja Cristã Apostólica Romana, né? Acho que é isso, o nome certinho é Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Igreja ICAP-R, ICAP Romana. E eu tenho a IQAP MNJ, que é a Igreja Quântica Apostólica Mundo Feliz em nome de Jesus. É uma brincadeira com o Papa e com a congregação mundial de cristãos, e não uma brincadeira contra Deus ou zombar o Senhor, até porque eu sou considerado por Jesus Cristo um homem paciente, um homem amigo de Deus, um homem de fé. Não faria brincadeiras com o nome do Pai. Ou seja, eu sou um crente atípico, eu sou um crente que não chama a Senhora Maria, Mãe de Jesus, de nomes. Eu sou um crente que chama os anjos de senhores, e sou um crente que tem gratidão pelas tradições cristãs que fizeram chegar até nós o cânon bíblico e a fé no nosso Senhor. Eu estava me lembrando hoje de um amigo meu, músico, chamado Giovanni Mazziota, um excelente baixista, que certa vez me contou um mistério da fé católica, que quando o concílio reuniu todos os evangelhos e apócrifos, haviam mais de 31 evangelhos diferentes e mais de não sei quantas cartas de discípulos e apóstolos, que eles trancaram aqueles livros em uma sala e apenas um líder do concílio tinha a chave daquela sala, e que quando chegou no outro dia de manhã que eles iriam escolher ou catalogar ou organizar o cânon, não havia mais lá os livros. Os livros haviam desaparecido e haviam permanecido apenas os 27 livros do Novo Testamento, as 13 cartas paulinas e as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Há muitas pessoas que acreditarão que o desaparecimento e essas tradições não são acuradas e jogarão desconfianças sobre a cura da Igreja Católica ou da Igreja do Concílio naquela época, porque isso é pré-cisma, é muito antigo. Mas eu, como disse, sou um crente atípico. Eu sou uma pessoa que prefere primeiro a fé, depois a dúvida. Existe um princípio na lógica que é a dúvida plausível, ou seja, considera-se, após analisar a situação, deve restar uma dúvida, deve restar uma desconfiança. Mas, como eu disse, eu sou um crente atípico, eu prefiro primeiro lançar mão da fé. Dos últimos milagres de Jesus Cristo, após ressuscitado, foi aparecer dentro de um lugar fechado, onde as portas e janelas estavam fechadas. Ele simplesmente se manifestou, se materializou, apareceu dentro do lugar e já chegou dizendo: paz para com todos, estou com fome, tem alguma coisa aí para comer? E se alimentou junto com eles de um favo de mel e peixes.
que outro dia eu fiz uma brincadeira, que o gosto de alimentação do pessoal naquela época e do próprio Senhor Jesus Cristo é engraçado, não é? Mel com peixe. Mas o Senhor Jesus, nessa ocasião, deu oportunidade para Tomé tocar na chaga dele. Eu, por exemplo, tenho essas atrofias nas mãos, que também são chamadas de mão em garra pela medicina, e que também se parecem, não é, com as chagas do nosso Senhor. Além dessas chagas nas mãos, eu tenho as mesmas chagas nos pés e tenho também aqui no ombro. Ou seja, o Senhor tem me dado sentir as dores de carregar a sua cruz consigo, e nós não nos queixamos. Nós agradecemos a Deus por poder sofrer as dores do Evangelho, dores que não fazem sentido nenhum para aqueles que não têm fé, mas que para nós são o participar da vida de Cristo, o participar de fato da vida eclesiástica. Haja visto que se o Evangelho for sem sinais, sem milagres, sem comprometimentos físicos, e não somente comprometimentos de alma, de mente, mas comprometimentos físicos, se você não estiver doando-se de corpo, alma, mente, coração para Deus, não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus realizou aquele milagre, ele deixou a falseabilidade para o futuro, ou seja, quando se retiraram os apócrifos, se deixaram ali os livros canônicos que formam o Novo Testamento, que nos foi entregue pela Igreja Católica. Por que as pessoas não, primeiro, têm fé no poder de Jesus Cristo de se materializar numa sala trancada, pegar quantos livros quiser e desaparecer? Por que as pessoas duvidam do cânon bíblico e do sucesso, do êxito que é o maior best-seller de todos os tempos? Eu considero que essa versão que nós somos crentes portamos, que é o Velho Testamento da Septuaginta e o Novo Testamento traduzido diretamente do grego e do aramaico, entregue pela Igreja Católica, um milagre. Um milagre. Se você for um israelita dedicado, você vai ver que no Velho Testamento, Moisés, na lei, foi ordenado por Deus para separar 70 anciãos, 70 homens que fariam o trabalho de compilar, ser escriba da lei. Ou seja, a Septuaginta, traduzindo para o grego, o Velho Testamento do hebraico para o grego, facilitou a nossa vida e não se afastou nenhum centímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, daquilo que Deus havia autorizado Moisés de fazer, que era ter 70 pessoas traduzindo os escritos da lei. Da mesma forma, nós não estamos aqui pregando que se despreze os escritos católicos da Vulgata católica, que é o Velho Testamento católico. Apenas estamos afirmando a nossa fé nos escritos canônicos que nos foram entregues desde o momento em que nós fomos apresentados na igreja e que foram inculcados na nossa mente. Ou seja, nós temos por honra aos nossos pais, eu tenho por honra ao meu pai e à minha mãe, ter essa versão de Bíblia no meu coração. Me foi inculcado pela minha família, dentro da minha casa, como manda a lei do Deus de Israel. Logo, para mim, que sou um crente atípico, um apóstolo de 2019, não é difícil dar um voto positivo para o Concílio Católico quando separou o cânon do Novo Testamento. É claro que se você é uma pessoa com mais fé do que eu, você não precisa disso. Pois o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, o próprio Deus, nos faria lembrar daquilo que ele disse. Ou seja, precisar
Deus não precisa do papel. Precisar, Deus não precisa que os pais inculquem nos filhos os preceitos da religião, da lei de Moisés e do nosso Senhor Jesus Cristo como cumpridor da lei de Moisés. Mas, se você não quiser ser pego por fraquezas de fé, afirmando coisas que não saberá se estão de acordo com aquilo que Jesus Cristo afirmava, faça como eu, que sou um imitador do Senhor e que sigo fielmente aquilo que o Senhor me falou numa visão. A partir do Evangelho de João, ao mistério da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e pode-se percorrer pela palavra de Deus sem se afastar da vontade do Pai manifesta por Jesus. No livro de João é onde você vai encontrar, no Evangelho de João, o quarto evangelho do Novo Testamento, esta frase célebre em João 21, no versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, mesmo que você decore toda essa Bíblia, a obrigação do crente, pelo Espírito Santo de Deus, é se lembrar de tudo quanto Jesus fez e falou, e não cabe nos livros do mundo inteiro. Ou seja, o crente tem que ter conhecimento sobrenatural do Senhor, conhecimento que excede não apenas o número de páginas desse livro, mas todos os números de páginas dos livros que existem na humanidade. Quem quiser ficar sem nem isso para começar, eu não recomendo. O que eu recomendo é, humildemente, eu sou um imitador. Eu imito Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, é claro que não o Iscariotes, esse eu peço por favor, pelo amor de Deus, por mim, filhinhos, não imitem Judas Iscariotes. Não acreditem em nada que digam que ele escreveu. Apaguem esse maldito da sua vida. Ele é chamado de filho da perdição. Não queira ser daqueles que se perdem por querer ficar defendendo o indefensável. Amém? Comparem-se com os apóstolos, comparem-se com Jesus para o imitá-lo, nunca para superá-lo. Façam obras maiores do que as de Jesus, pois ele pregou que isso seria possível. E tenham o desejo do Espírito Santo de conhecer ainda mais do que aquilo que está escrito a respeito de Deus, pois é isso que nós faremos pela eternidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus. Um abraço aí para todos os líderes das congregações, ao irmão Francisco, Papa da Igreja Católica, e também a todos os apóstolos das igrejas. Paz.